Entrevista com o campeão, multicampeão Marcos Bochecha. Take 1, craquete 2, cotovelo na cara. Sporting Bet! Mordendo pegado, fly. Na manobra ligado, vai dos nossos, vem no flow. Chama na raça que é hora do show. Mais boa, sempre focado, que a sorte te acompanha e tá preparado. Vai no direto, faz narração. Usado por emoção. Solta no chat, somos xingado. Que irado, bota pro chão. Faz um Sport Bet aí. Ei! Galera, seja bem-vindo a mais um churrasco papo furado. Muito feliz aí com o meu grande amigo Bochecha. Hey! Tem os cursos todos, multicampeão mundial de jiu-jitsu, grappling, de tudo. Vai contar um pouquinho pra nós, um pouquinho de onde começou tudo, a transição que ele tá fazendo pro MMA, contando um pouquinho a história que as pessoas não sabem, né? Né, Felipe? E, claro que o Felipe, como sempre, nosso assador especial aí, Garage diretamente Grill. de Malibu. Malibu, Venice Beach, Garage Grill e proximamente... Faz, Bochecha, é o símbolo. É o símbolo. E proximamente, Burrito Black Belt. Que é aqui, ó, Verdun Training Center. Lógico. Ó, aí tu Faz, tapa, Bochecha, faz, ó, Bochecha, faz, Verdun Bochecha. Training Center. Tapou o dedo, Tapou um dedo. Venice. Venice. Aí, é onde eu surfo. Malibu. Ah, agora sim, agora eu fui entender depois de Porra. 40 anos, eu fui entender o... Tenho. A minha mãe não Tem gosta, a mãe todo- fica louca quando ele faz assim, sabe? Todo fundamento. É que ele já tá com 50 anos fazendo assim, Pô, aí gurizinho. tá foda, né? 52. 52 fazendo... Ai, cara. E aí, Bochecha, como é que começou assim tudo assim? Como é que onde tudo começou, né, pelo que tá fazendo hoje, né? Um multicampeão mundial de grappling, jiu-jitsu, a galera te conhece muito, te respeita. Mas como é que tudo começou? Como é que foi a situação? Na verdade foi quando eu tinha 12 anos, né? Tô com 30 agora, Bah, faz tempo. faz um tempinho. Ia fazer as contas aqui rápido, mas é 18 anos. Aquela pensadinha, né? Puta. Mas, pô, 18 anos atrás, minha irmã, Ana Kelly, que tinha 15 anos na época, Sim. né, uma adolescente, falou, vou fazer jiu-jitsu. Aí meu pai, pô, sabia que, né, era aborrecente na época, né, porque já minha irmã sempre foi meio mais rebelde. Sim. Aí meu pai sabia que não podia falar não. Ela é mais velha que tu ou não? 3 anos mais velho. Tá. Aí sabia que o meu pai sabia que não podia falar não, proibir. Mas meu pai sempre fala, pô, vai fazer essa porra aí, briga de caranguejo, pô, ficar se agarrando aí. Aí. Briga de caranguejo, essa foi boa, essa foi boa. Aí ele nunca gostou, mas ela queria ir, tinha um kimono e foi. Aí começou a treinar, só que, pô, chegou na academia lá, meu pai foi ver no primeiro dia, 50 caras e uma mulher treinando só e ela. Aí meu pai falou, pô, eu vou começar a vir, né, pra vigiar, né. Aí ele falou pra ela que, não, eu também gostei, quero treinar. Aí ele começou a ir com ela, mas ia de bermuda e camiseta, não tinha kimono, fazia aula. Acabou que ele, depois de uma semana, se interessou, comprou um kimono e gostou mesmo e começou a fazer, né? Gostou porque era um exercício também, Sim, ele sim. precisava, estava bem sedentário, trabalhando muito. Aí depois disso os dois começaram a botar bastante pilha e eu acabei indo também, foi assim a minha primeira ida, né? pro Isso já tá com 12 anos. 12 anos. Com 12 anos. Aí eu comecei a ir, a gente fazia uma academia de bairro, Onde é que tu morava, Bochecha? Onde é que tu morava? São Vicente. São Vicente. Catiapuã, que é o nome do bairro, né? Sim, sim. E a gente começou a fazer que era no bairro vizinho, mas era uma coisa bem bairrista. Aí começamos a assistir televisão, apareceu na televisão uma academia que era um pouco que competia fora, que a galera tinha acabado de competir em um campeonato grande. Tu lembra que a academia era? Era Integração. Ah, entendi. Integração do mestre Elcio Figueiredo, que a Pô, gente que viu legal. o Teco Shinzato falando na televisão, que foi o que meu professor, o Cavaca. Aí a gente foi, que era na cidade vizinha, que era um pouco longe de casa. Aí a gente mudou, foi onde era bem diferente, o jiu-jitsu mais profissional. Mais já competitivo também. Mais competitivo, já levado mais a sério. Aí começamos os três a treinar lá, até que minha irmã arrumou um namorado, o cara tinha uns ciúmes e começou a encher o saco dela, ela acabou parando
e eu e meu pai continuamos e acabamos pegando a faixa preta junto. Não, que você irado, pegou junto com o teu pai a preta, velho? Peguei em 2010, né? Comecei a sair, era em 2002, Aham. 2004, assim, Foi, né? cara, tu Essa pegou a época. preta em 2010, velho. 2010, é. Pô, eu peguei em 90, eu peguei em 2003, se eu me lembro. Foi junto com Eu o lembro Mário porque Reis. quando eu comecei, em 2002, eu, pô, era moleque ali, não me apegava muito. Aí meu pai começou a comprar revista, que na época, né? aí Tinha eu a Grace lembro- Magazine, a Tatame. Sim, aquelas revistas ali. Eu lembro que, pô, na época, logo quando a gente começou, o atual campeão mundial era, acho que o Margarida, até que eu Aham. lembro que eu lembro dessa imagem assim de uma revista ele na capa, que era Ele patrocinada. pegou, eu tava lá quando ele da andou de moda, motinha, pá, então, pegou, eu cheguei a ver isso, né, por revista, foto. E um negócio bem marcante que 2004 ali, quando eu tava já mais assim, acompanhando mais, já entendi o que era mundial, tá, eu lembro, pô, daquela cena do Roger Com né, o jacaré. com o jacaré e você lutando com o tererê. Pá, né, agora levantou, lembrou, Pô, lembrou. que Não tá foi- combinado. Não, mas é meio que todo mundo fala muito, né? Que eu lembro que foi o que me marcou, né? Marcelinho Garcia também, essa do tererê, que vocês se encarando É. ali, foi aquela briga. E, pô, do Jacaré e do Roger. Roger. Então foi ali o que meio que eu comecei Pô, a é me o que eu interessar quero mesmo. mais. Não foi nem aí, mas eu lembro que eu já assisti até, que eu lembro que cheguei no dia seguinte perguntando Aham. pro meu professor na época, o Teco. Aí no ano seguinte, mas essa época de 2012 a 2015, eu também era um moleque, né? Eu tava surfando. Não falar. igual o Felipe. Não, de ó, o Malibu. Felipe não, Malibu não, tá louco, nem Não perto. dava, não. Mas eu gostava, mas meu pai não achava que o esporte, que eu ia ter futuro no surf. Mas ele tinha certeza que eu ia ter futuro no jiu-jitsu, não sei porquê. Ah, mas tu levava o surf a sério, então. Não a sério, mas à tarde. Não trabalhava, não estudava direito, né? Só ia pra escola de manhã. Pô, a gente tem alguma coisa em comum, tu viu, né? O estudo. É. E o supletivo, nada a ver. Aí, pessoal. Pô, aí eu ficava ali. Pô, eu lembro que meu pai fazia eu lavar o quintal todo dia, o quintal brilhando, mas ele fazia eu lavar o quintal só pra ter que fazer alguma coisa. É, né? vai levar o É, quintal. tipo, aí ele não gostava muito desse negócio de ir pra praia, né? Mas ele não proibia. Aí eu lembro que no ano seguinte, 2005, tinha 15 anos, foi quando a galera voltou do Mundial. Aí ele reunia todo mundo ali pra falar alguma coisa, né? Dar uma mensagem. Eu lembro que depois a galera falando, sobre o que foi o campeonato, o que foi lutar, pô, aquilo ali, aquele discurso da galera eu falei, pô, eu quero sentir isso aí, o que a galera falou, o que é lutar um mundial, Sim, o que é sim. pegar uma medalha no campeonato mundial. Aí quando eu tinha 15 anos, comecei a treinar sério, até hoje não 15 parei. anos, velho, que bom. Mas o Irado. primeiro contato foi com 12, né, mas nunca foi aquela... Foi só o primeiro ali, porque teu pai tava fazendo, tua irmã também. Meu pai me comprava, né? Eu sabia que se eu fosse, ele. Ô pai, quero um pão de queijo, uma coca. Ele nunca me dava. Quando eu ia no tatame, ele ia. Então eu sabia que. Vai rolar aquele pãozinho É, dele, aquela sim, coca. é, Pai trouxinha. Comia, aí eu sabia que ia ter aquela, né? Chantagem emocional. E tu vê como é que são as coisas, né? Começou tua irmã com teu pai começou por causa da tua irmã pra cuidar ela. E tu veio depois e tu continuou, mas a tua irmã não. Tua irmã Não, parou na branca. parou na branca. E Tá. teu pai. Não, meu pai continuou e a gente acabou preta. pegando a Não, eu preta sei, mas eu junto, achei é. legal. Você imagina que legal pegar com uma preta com teu pai no mesmo Negócio dia da e tudo. irmã, Nosso primeiro No mesmo esporte dia, foi na verdade eu ganhei o Mundial em 2010, faixa marrom. Aí eu peguei no pódio, né? Só que a cerimônia foi no sábado seguinte, que foi todo mundo que pegou. Só como eu tinha acabado de ser campeão mundial, eu peguei no pódio, só que na semana seguinte eu peguei o certificado, tudo na cerimônia, aí meu pai pegou junto comigo, entendeu? Irado. Mas eu acabei pegando no pódio, né, do mundial. Sim. Eu tinha ganhado peso absoluto em 2010. Aí E como é que foi essa. Quando é que a galera começou a te ver mesmo? Que tu sentiu assim, a galera começou a me conhecer. Sou Saiu um famoso. pouquinho. Não, assim, a galera começou a sair na revista, pô, bochecha, qual faixa? Desde o começo, desde a branca, ou da azul, ou só depois da preta que tu
começou a sair bem mesmo? Pô, não, né? Hoje é diferente, né? Hoje se eu abrir o Instagram e xingar o Verdun, eu sou notícia. Tipo, antes, né, não tinha isso, né? Não tinha. Então eu lembro que... É por isso que eu te falei que era Grace Magazine ou a Tatame. Tatame. Pô, me lembro que eu saía um pedacinho assim, uma linha, eu já ficava feliz da vida. Então, pô, eu lembro que ganhei Mundial Peso Absoluto na Roxa, fechei até com o Yuri Simões. E, pô, saiu uma fotinha nossa assim, que aquilo ali pra mim foi, pô. Fotinha, botava todo mundo, pô, olha aqui, Aí chegava na família, pô, legal, campeão mundial, e aí, mas ganhou dinheiro? E aí? Aquela pergunta. Não, mas saiu essa foto aqui. Aí era isso, mas. Diferente. Mas eu acho que começou mesmo assim, a galera me respeitar, acho que depois do segundo Mundial de Preta, que eu ganhei. Sim. 2013. 2000. Porque o primeiro foi sorte, né? Todo mundo ganhou, foi Como sorte. assim foi sorte? Não, então... Não, quero saber. Conta. Tem os haters, Felipe? Tem os haters, Felipe? É aquilo, né? Uma frase que eu aprendi com o Rafael Chaves, né? O cabeçudinho. Como é que a gente chama, que eu falo que é o meu padrinho. Que eu ganhei o Mundial e ele sempre é aquele cara que bota a pilha errada, tipo, falando, não vai ganhar, quero ver, se não pegar todo mundo, não vai. Aí eu ganhei, aí eu falei, aí ganhei, ele Mas não pegou. Pra nego não falar que foi sorte de ganhar de novo. É verdade, né? Mas sempre, e pior que é verdade, né? Ah, não, mas fulano não lutou, então só ganhou por isso. Eu acho que sempre tem a crítica. Sempre tem, Aí, quando eu ganhei peso absoluto 2013, aí que a galera começou, pô, ganhou 2 anos seguidos, aí 4 títulos, aí começou já a galera respeitar mais, aí começou a aparecer patrocínios, oportunidades, convite para seminário, aí a vida começou a dar uma mudada. Em 2013, né? 2013, mas depois do primeiro mesmo não mudou muito, assim. De uma mesmo. E tu lembra com quem foi o primeiro, a final? Lembro. A primeira foi contra o Léo Leite, no peso, né? Sim. Que já era... O Léo Leite também. Que 2 vezes campeão mundial. Duríssimo, né, meu? O Léo Leite tá fazendo MMA também, né? Tá indo bem pra caramba também, né? E aí grande. Tá passei o carnaval com ele Ajudou, agora. Gente boa, né? Gente boa O demais. Doca tá louco, filho. Aqueles caras que tá louco. Pega no kimono e já joga no chão em 2 toques. Aí, pô, imagina eu, não sabia lutar nada, judô. Falei, puta que pariu, vai ser... Vou ter que puxar rápido. Não, então, essa foi a minha estratégia. Eu falei, ele acha que eu vou puxar. Eu fui pra derrubar ele. Pô, viu? Aí eu dei a baiana, meio que... Porque eu queria dar a baiana Aquela não. Aquela da rei. O dedo no olho e... Aquela que vai assim. Foi... É o Brazilian Wrestling. Não, brincadeira. Mas eu não falo que é baiana, né? Não. Double leg. É double leg, tá louco? Estamos aqui em Los Angeles, aqui na Califórnia, pô, é double leg. às vezes eu tô em seminário e o cara fala, pô, ensina a baiana. Pô, baiana aí tu me quebra, né? Tem que ser double leg, né? Pra fingir que eu sei o que eu tô fazendo. E a segunda, como é que foi? Não, aí a final do absoluto foi contra o Léo Nogueira. Que eu tinha perdido pra ele no ano anterior, 2011, na estreia, na final. Sim. Aí eu tive a revanche, né? Aí no ano seguinte foi contra o Rodolfo. O Rodolfo foi bom demais também, né, meu? O Rodolfo foi impressionante, o maior rival da minha carreira. Tem esse negócio da rivalidade, vocês teve muito forte, né? A gente lutou 7 vezes, assim. É o cara que... Eu sabia que toda a final era com ele, né? Então fiz, acho que 6 finais com ele. Mundial e World Pro, né? Rodolfo Vieira, agora hoje ele mora na Flórida, né? Flórida. E, pô, o Rodolfo, lógico, você, Demian, né? Pô, o Kron, foram caras que eu vi, né? Que vieram do Jiu-Jitsu e eu vi sendo bem sucedido no MMA e que acabou me dando inspiração. Falei, pô, todo mundo vê a mesma coisa, porque eu não posso tentar, né? Então acho que foi uma grande inspiração, né? Ver vocês, claro que... Pô, que a gente sabe que não é fácil, né? Porque todo mundo acha que é fácil, mas não é algo fácil, né? Mas ver, pô, principalmente você, que é a mesma categoria, e fez praticamente a mesma coisa que eu ali, ganhou o Mundial, ganhou o DCC e foi bem sucedido, pô, foi também campeão mundial no MMA, foi uma grande inspiração, né? E como o Rodolfo foi o mais recente, foi também. Então, eu acho que isso aí me ajudou bastante nessa decisão de... É isso que eu queria até te perguntar sobre isso, né? Sobre essa... Depois tu ganhou tudo, né? Já ganhou Mundial, como tu comentou, a DCC, lutou muito, né? A gente nem pode falar em número porque é muitas, né? Competições entrando em todas, posso imaginar.
E quando é que tu decidiu essa decisão, né? Que a gente deu na real, a gente tá dando um pulo bem grande, assim, lá pra frente. A gente tem várias coisas antes, assim, mas a gente pode falar um pouquinho sobre isso agora, sobre essa coisa, não tô mais motivado, desmotivei um pouquinho. Como é que tá essa transição aí? Então, acho que até, como você falou, ganhei em 2012, ganhei em 2013, ganhei em 2014, aí eu tinha 6 títulos mundiais, né? Aí eu tinha 3 absolutos. E tá louco. Na época o Roger tinha 3, né? Então aí ficou todo mundo naquela. E quando eu ia lutar 2015, na minha cabeça era: vou ganhar peso absoluto e vou me aposentar, vou pro MMA. Ia ser o meu 4º título absoluto, eu ia quebrar o recorde e ia pro MMA. Então minha cabeça já estava decidida isso. Pô, chegou no Mundial na segunda luta do sábado, rompi 3 ligamentos do joelho e pô, acabou todos os planos que eu tinha feito, que eu tinha, foi, né? Não tem como. Ali eu fiquei perdido e tive que fazer cirurgia. O médico falou que eu só ia poder treinar forte em 12 meses. E no dia que eu fiz a cirurgia, o Mundial era em 10. Falei, puta que pariu. Aí já foi complicado, tive que voltar a morar no Brasil, perdi alguns patrocínios, né? Foi o momento mais difícil da minha carreira. Mas aí eu lembro que eu só chorava, não aceitava, né? Pô, aquela, por que eu, né? Por que comigo? Mas... Agora começa a entender, né? Aí chegou um momento que não tem o que fazer, né? Então tem que aceitar. Então quando eu aceitei, parei de reclamar, eu falei, não, eu prometi pra mim mesmo que ia lutar mais um Mundial, que pelo menos ia dar o meu melhor, que independente de vitória ou derrota, eu ia sair andando do ginásio. Era a minha promessa que eu fiz pra mim. Aí eu lembro que treinei com 7 meses, era pra eu voltar a treinar com 12. Com 7 eu voltei a treinar, aí consegui treinar o primeiro mês ali, aos trancos e barrancos. Isso no Brasil? Ou aqui? O primeiro mês no Brasil, aí o segundo eu voltei pra cá, aí eu lembro que a galera me aliviava muito no treino. E o cara sente, não tem, né? Sente. Isso não existe, não. O cara pegar e fazer um rolinha, vamos fazer um rolinha solto, ou não, rola, não tem, entendeu? Mas, pô, e ainda a galera que eu treinei a vida inteira, então eu sabia como que é. Aí no final do segundo mês eu comecei a endurecer, os caras falaram, então ele já tá mais confiante, aí começaram a me bater. Aí no terceiro mês ali, que era o mês do Mundial, eu comecei a fazer uma frente e vi que eu não tava 100%, mas eu falei, mas tô fazendo uma frente ali. Aí fui, lutei o Mundial, eu ganhei peso absoluto, em 2016 foi o retorno, aí eu vi ali que me acendeu aquela vontade de novo de competir, de ser atleta. Aí eu falei, quer saber, isso aí não vou agora, com os planos que eu tinha pro MMA acabou um pouco. E aí voltou pro jiu-jitsu? Aí porque como parecia que eu tinha acabado de pegar a faixa preta e queria me provar. Entendi. E tanto que eu já não tinha mais essa motivação. Aí como eu lutei muito bem em 2016, 2017 falei, quero lutar, lutei melhor ainda. Eu falei, vou dar pra ir mais um ano. Eu lutei 18, lutei 19, ganhei tudo. Aí, ganhei 13 títulos. Aí... 13 títulos não é brincadeira, né? 13 títulos. 13, o recorde na época era 10, né? Aí... Tanto que já não era mais, mas minha cabeça também mudou. Não queria mais quebrar recorde de ninguém. Eu só queria fazer melhor que eu mesmo. Entendi. Que eu ganhei, consegui... meu joelho tá bom, consigo lutar ainda. Então, achei que eu nunca mais ia conseguir lutar. Achava que eu nunca mais ia conseguir dar um double leg, porque da explosão. E, depois que eu ganhei tudo isso, chegou um momento que hoje em dia, eu já não tenho mais motivação para treinar, né? Então, eu lembro que eu até uma vez falando com o Pet, né? Que é um Pet Tenori, que é um dos meus patrocinadores, ele falou assim, você, independente de qualquer coisa, tem sempre que estar com mais vontade do que o teu adversário. E no ano passado, eu falei, não, eu tô. Esse ano eu já não tava mais. Então, qualquer cara que chegasse ia estar com mais vontade que eu. Então eu falei, então acho que já não é mais o momento, acho que chegou a hora de procurar algum desafio novo. Foi aí que eu comecei a treinar o MMA ali, comecei, devagarinho, fazer uma luvinha ou outra, começar a apanhar e, comecei a gostar. Então aí eu botei na cabeça que decidi mesmo, falei, não, agora eu quero. E, parece a mesma vontade que eu tinha quando eu peguei a faixa preta, de competir, de querer, eu tô com essa vontade. Então é algo que já tinha morrido em mim, agora eu tô com essa vontade de novo. Então foi por isso que eu decidi um desafio novo. O que tu acha, Bochecha, o mais difícil, assim, o que é a parte mais difícil que tu acha, assim, qual é a transição do jiu-jitsu para fazer o Muay Thai, para fazer o wrestling do jiu-jitsu, ou é tudo junto? Qual é que tu achou, assim,
eu tô sentindo muito isso. Isso é difícil, não é bem assim como eu pensava, não. Todo mundo fala do soco, né? De apanhar ali, mas, pô, o soco é soco, né? Vai tomar ali é algo que... Ninguém gosta de apanhar. Ninguém mas gosta tem que de saber apanhar. né? Mas eu digo... Mas não é algum negócio que eu nunca tinha tomado, soco. Porque eu sempre brinco na academia ali, então... Mas o que eu acho que é o mais difícil é aquela briga, tá fazendo grappling, aí o cara levantou... A gente até conversou sobre isso outro dia, né? Aí volta o cara com a mão levantada. Aí, nossa, então parece que nunca lutou. Então na hora do chão ali, a paga levanta, vai de novo. É isso que eu tô sentindo que é o que mais pega, né? Eu também. Tu também, então também, pelo menos, claro, não. É isso aí mesmo, tá no chão ali e de repente, Pô, o cara levanta. Quando os dois der uma. Por isso que a gente não pode fazer de tudo, por isso tem que estar com o wrestling em dia, né? Pra não deixar o cara levantar. Porque se depois o cara levantar, pode estar bem em pé, mas o gás é outro, né? Não vai dar pra pôr aquela mão no joelho, né? Descansar. Então depois desse esforço todo, vamos fazer a reposição de proteína. Tem isso aí, Felipe? Tem a proteína? Por favor. Olha Quero aqui, ver então. Mas assim? Entendeu? Bota aqui, Felipe, então, Felipe. Agora a gente vai ter aquela reposição de proteína. Vamos começar com um vaziozinho. A carne no meio do osso, que isso aqui é manjar. Outro pedaço de vazio. E a costela e o salsichão. Aí sim, hein, Felipe? Então eu tenho break. Tem um break. Vai, Garage Grill. Garagem Grill. Agora viu? O Bochecha é dos nossos, Abis. Tô gostando dele, legal. É o merchan, né, Felipe? Depois dessa primeira rodada de carnes do Garage Grill, mais conhecido como nosso assador Negabete. Mas não, aí quebrou. Aí quebrou, Felipe? Pô, quebrou. Então eu queria saber, Bochecha, sobre a parte do treinamento, né? Que todo mundo vê na hora da luta, no dia da luta. Se tu perder, ninguém vai estar contigo, só teus amigos, a família. E os fãs também, alguns, mas sempre tem a crítica, né? Como é que é o que antecede, né? Antes que acontece tudo antes ali, o treinamento, a constância. Como é que é pra chegar nesse nível, né, que tu chegou? Aproveitar o gancho. O gancho. Tem um gancho? Tem um gancho. Tem um gancho. Pra mim, um dos melhores mundiais que tu fez, quando tu fez um camp com o Jacob, que tu botou todo mundo pra baixo, aquilo ali tava dinossauro. Não lembro que ano foi. Ali tava Pô, foda. teve. Jacob ajudou muito, pô. Tava botando todo mundo pra baixo, tava foda. Ajudou, né? Ainda bem que o Jacob é só por camp, né? Tem que ser um pouquinho. Mas se treinar o ano inteiro não anda. Não anda mais. Não, mas ajudou muito. E foi que nem você falou, né? Depois se perdeu, hoje em dia, ainda mais com essa mídia social, a facilidade que tá, o que tem, né? De crítica é muito. E sempre a crítica sempre vai estar com a gente, não tem como. Tem que saber lidar com as coisas. Às vezes eu respondo às vezes. Depende do que o cara falar, Bochecha, e tu, como é que é isso aí contigo? Então, eu sempre me apeguei mais, né? Hoje em dia, lógico, se tu vai lá na minha foto, na minha página, e escreve pra mim, eu vou ler e vou tentar responder. Não é que eu respondo tudo ali, porque às vezes eu demoro pra responder. Mas depois que eu me machuquei, eu lembro que eu tava no hospital, rompi o ligamento ali, eu saí de ambulância, tive que ir pro hospital, direto da pirâmide. Fui de kimono pro hospital. Aí eu abri o celular, só no hospital, porque o celular tava na mochila, aí quando chegou no hospital ali, até o Bernardo tava comigo ali, que foi comigo, e falei, pega meu celular aí. Quando eu peguei o celular, eu abri, a galera falando, Bochecha é fake. Ele viu que ia perder a luta e fingiu que se machucou. Como é que estourei 3 ligamentos, né? A vontade que tá na hora ali era entrar no telefone e brigar com o cara. Mas aí depois desse dia eu falei, quer saber? Quem é esse cara, né? Tipo, nunca fez nada, nunca lutou, que eu vou ligar. Aí depois desse dia eu parei de responder coisas... de ler, assim, crítica alheia. Aí depois disso eu parei, porque eu vi que, não vale a pena. Não vale a pena, é um estresse desnecessário. Porque é o que tu falou, né, é um esforço ali, é um treinamento diário, todo dia, 2, 3 vezes por dia, que seja treinando, se sacrificando, moro aqui, minha família mora no Brasil, longe da família, atrás de quanto tempo tu tá aqui nos Estados Unidos já? 10 anos. 10 anos já, bastante, hein? Peguei a preta e vim na semana seguinte. Pegou a preta, mas como é que foi essa decisão, por quê?
Pô, foi meio que todo mundo tinha aquele sonho de viver do jiu-jitsu, né? Lá em Santos, todo Sim. mundo... Aí eu peguei a preta, apareceu uma oportunidade. E o que eu falei no começo, o Rafael Chaves, né? Que eu falei que era meu padrinho lá, que zoou do título, da sorte. Sim. Ele já trabalhava, ele foi o pioneiro, né? Da galera de Santos de dar aula nos Estados Unidos, assim. Ele foi, veio pra América, né? A gente, não vou falar um motivo assim, né? Mas é que a gente fala do... Né, tomou Um vai aí cavalo. saiu correndo, O verdadeiro aí vai saiu cavalo. correndo. Ei! Aí brigou com a mulher e se mudou para outro lugar. Escancarou, agora já foi, agora já tá. Agora já foi. Corta. Passa, pula. Pô, mas aí, enfim, brigou e queria sair e foi para um lugar novo, aí foi para Flórida, começou a trabalhar com outras coisas, aí acabou trabalhando com jiu-jitsu e começou a se envolver com jiu-jitsu, com MMA, começou a dar aula numa academia. E essa academia, depois de anos, depois de quase 10 anos, apareceu a oportunidade de convidar um Cavaca, através dele, Sim. para abrir uma filial, uma nova academia. Aí abriram essa filial e quem foi dar aula fui eu, entendeu? Sim. Nessa filial que o Chaves dava aula. Aí eu comecei a dar aula, só que eu saí, peguei a faixa preta e comecei a abrir uma academia que não era minha e eu dava aula de manhã, à tarde, à noite. O dia inteiro. O dia inteiro e, pô, não era a minha academia, né? Então eu tava vivendo ali um sonho que tava trabalhando muito, não tava treinando mais, não tinha nenhum faixa preta, treinava com ele, com o Mas Charles. ganhava o Caraminguá. Nada. Ah, Não, no amor. quase nada. No amorzinho? No amorzinho? Não, ganhava, tinha só um que treino. só que um salário ali, só que, pô, acabei de chegar na América, né? Ah, tem isso aí. Morava, Tem a transição da América, né? Tem, pô. Ah, todo mundo sabe, quem mora na América É. sabe que não é assim, chegar. Não. Ah, tá morando na América, tá rico. Pô, não. É assim, Bochecha? Fala pra todo Não, mundo. pô, o Hã? começo da América aqui. E ainda na Flórida eu cheguei bem, porque eu cheguei com casa, com carro. Felipe! Ah, Pô, o Felipe chegou com carro, A gente academia. não vê nesse mundo pra Pô, sofrer, bochecha. exato. Aí depois só, né, Felipe? Só Aí não... depois já, Entendeu? Depois já foi, ó, conectando as letras. Não, então, aí eu tipo, tinha casa, tinha carro e tinha um salário. Sim. Mas Opa, era... eu não tinha. Salário não tinha salário Não mesmo. tinha salário. Não, mas então, aí o salário era, né, pouco, né? Mas pô, começo Uma ali. com a casa e o carro. Né? É, então, mas aí. E que no começo o cara fica meio assim, meio, porra, né, que eu cheguei na América, fica meio eufórico também, pô, mas dando pô, dinheirinho, tô com gastava carro. o dinheiro todo ali com comida rápido, né? Porque tinha que comer, né? Enfim, mas aí era uma parada que foi tudo assim, vamos dizer, muito fácil, mas não era um mérito meu. Entendi. Então nunca dei muito valor, né? Vamos Sim. dizer assim. E outra, eu queria ser atleta, né? Eu lembro que nessa época O propósito pra vir uma América foi esse, né? O propósito foi esse. Eu tô indo pra ser atleta. eu quero foi meio que não viver foi uma do decisão jiu-jitsu. minha, foi meio que num susto, eu fui, filial vai, fui. E que o Cavaca me deu oportunidade, né, de ser à frente dessa, porque até então ele ia demorar um pouco para vir, Aham. mas o plano era ele vir também. E eu lembro que passou um tempo, meus títulos já começaram eu comecei a perder, que eu não perdia tanto, era o primeiro ano de preta, e lembro que ficou difícil e eu acabei... Aí eu lembro que eu assisti o Rodolfo matando todo mundo, morava em casa, treinava, né, na academia que sempre treinou e os resultados dele estavam bons, né, e os Sim. meus... Caindo. Aí eu decidi voltar pro Brasil. Eu falei, não é pra mim, tô... Porque não tava tendo o que a gente acabou de falar, da constância, do treinamento todos exato. os dias. Se não fizer todos os dias, fizer como Perde você falou, ritmo. 2 a 3, né, Felipe? 3 treinos por dia, não vai. E eu dava, 2, 3 aulas por dia, então, pô, a galera me ajudava. Depois foi até o Baiano lá, que é o de Santos também, o Palito, morar lá, mas mesmo assim, não tava... Tu acha que jiu-jitsu só, caiu muito. Tu acha que só no talento, quanto tempo a gente consegue segurar só no talento? Só o talento, aquele cara é talento puro. Só no talento, tu acha que dá pra aguentar até onde dá pra ir? Só no talento. Ah, pouquíssimo. É pouco, né? Antes era Ajuda mais, muito. Agora já não. Ah, mas Agora se é não profissional. tiver alguém, né, ali é complicado, né? E tu acha que dá pra ser campeão mundial sozinho? Não. Hã? Sozinho, que esse dia... Sozinho, assim, só de fazer a Não tem tua, do teu professor, jeito, do fazer a professor, tua. fazer a tua. Acho difícil. Não dá, né? Não Ah, dá, eu não acho dá. difícil. O nível tá muito alto. Tem que ter hoje. uma equipe, né? Ah, tem que ter alguém ali te direcionando, né? Alguém assistindo, né? Pô, hoje, por exemplo, treinando MMA ali, uma parada boba. Eu, né, comecei a fazer sparring agora, assim, a galera maneirando muito.
Mas eu vejo às vezes fazem história assim, eu vejo e falo, caralho, eu tô achando que eu tô de um jeito e eu tô outro, e já dá pra ver, Mas né? melhor ou assistindo. não, ou ruim? Ou tu olhando depois no vídeo? Não, eu olhando parece que eu tô bem, né? Mas aí, não, eu fazendo eu acho que eu tô bem. Olhando eu falo, É pô. que nem eu no surf. Exato, cara. Ah, eu chego lá, desço a onda, faço um aqui, caralho, eu dei no olho, só isso aqui. Deu no olho? Como é que esse negócio deu no olho, Olha, velho? tipo, deu na crista lá, botei Ah, tem a rajeira, deu no olho? Não, tipo assim, eu tô descendo, eu Deu faço um olho, aumento velho? desse que botar, coloco o bico lá em cima e quando eu vejo no surf lá, eu só fiz isso aqui. Puta, que raiva que dá. O cara fica procurando horas, né, pra achar aquele vídeo. Ah, tem um videozinho aquele que é. A sensação Câmera da diferente. praia, né? Ah, Mas o tá cara- ligado. Ah, Felipe, tá Pô, surfista eu- também. Ah, agora ele é bem fé. Agora a gente vai falar do surf também. Então vamos continuar com essa parte. É importante, então, né? eu acho Negócio que é difícil, da né? Se não constância, tiver alguém, né? Tipo, te ajudando ali, uma equipe. Porque, até tu não vai conseguir treinar sozinho, né? Mas enfim, aí eu vi que eu tava. Meu jiu-jitsu estava caindo, eu voltei pro Brasil para fazer um camp pro Mundial de 2011. Que eu falei, vou treinar um mês para lutar. Pô, chegou no Mundial, perdi pro Rodolfo, lá sempre perdi pro Léo Nogueira na final. Aí eu, pô, fiquei triste, fiquei meio. Aí começou a vir na minha cabeça o arrependimento de ter saído da América, Sim, porque era uma oportunidade boa. Voltei, eu morava sozinho. Aí de repente voltei a morar com meus pais, não ter dinheiro, então a cabeça ficou ruim, eu fiquei meio que ali, vamos dizer assim, né, naquela deprê. É. Aí eu Porque decidi. às vezes a gente de repente tem uma depressão, a gente nem sente. Tem É. vários níveis de depressão. É, Às exato. vezes o cara tem uma depressão muito forte, o cara vê nitidamente, e às vezes o cara nem nota. O cara nem, de Então, repente eu, teve, eu mas não saía do quarto, Ah, ficava, então. então, mas até então nunca, não se falava tanto, né? Sim, Então, sim. Mas eu ficava triste, né? Aí, pensando, pô, será que eu viajei de ter saído da América? Pô, agora não tenho, quero voltar e não consigo. Aí eu desanimei do jiu-jitsu, parei. Aí fui lutar uns campeonatos lá em São Paulo, pequeno, estadual, perdi. Aí começou a só Uma época perder, difícil. só perder. Aí eu fui lutar, eu recebi um convite para lutar em Nova York, perdi. Primeira luta, eu falei, puta que pariu. Aí eu desencanei do jiu-jitsu. Eu falei, vou fazer uma faculdade, né? Que eu vi que não vai dar certo pra mim, né? Não, tem que ter um plano B na vida, Sim, né? sim. Aí Faculdade eu, de que tá pensando em fazer? comércio exterior. Comércio exterior, hein, Felipe? Explica pra aí, faculdade de comércio exterior, Felipe. Exterior e comércio. International. Ah, internet, tá? Não Comércio, precisa nem fala aí, explicar. Resumindo. levar a garagem grill daqui pra lá, daqui pra Tá aqui o fora. cara. Aí. Entendeu? Comércio exterior. Porra, aí eu fui na faculdade, vi lá vestibular, tudo, falei, vou ter que fazer vestibular. Aí a academia também já tava já não tava todo mundo na mesma vibe, todo mundo meio que brigando, um momento ruim, antes de, sabe, rachar ali a equipe. Então aí eu já aproveitei e falei, apareceu um campeonato que valia um carro zero com premiação. Carrinho é um Nunca carrinho. tive um carro. Aí não tinha, eu tinha uma motinha, uma bis, né? E no ano anterior, quem tinha ganhado esse carro era o Rodolfo. Foi um Palio, sei lá, um carro assim. Qual campeonato que é esse? O Pan-Americano da CBJJE, de Brasília. Ah, tá. Do Moisés. Aí, na semana seguinte, o Mundial sem kimono. Eu falei, pô, pronto, vou treinar de manhã de kimono. De manhã sem kimono, à tarde que eu dava a aula, né? Eu tinha um horário que eu dava aula. Mas eu já não treinava mais. Eu falei, no horário da minha aula eu vou treinar de kimono. Sim. Mas já não fazia o treino mais da competição. Pô, treinei, me motivei, fui lá, lutei e ganhei o carro. Foi um campeonato duro pra... Carrinho é bom, né? Chegou na hora do carro, pô, eu nem entrava no carro, era aquelas vanzinhas. Não. Era uma vanzinha. Não era. Juro por Deus. Era Xana o nome da marca do carro. Juro por Deus. Aí o cara já veio no tatame, né? Já negociei, vendi o carro ali no tatame. Não 16 mil acredito. reais. Pô, aí já deu um levante, né? Aí já deu um levante. Aí eu peguei. O tatame mesmo já vendeu? O tatame mesmo. O próprio organizador do campeonato já veio. O cara que na real deu o carro, que patrocinou, ele falou: quer vender? O carro valia 21, ele falou 16 na mão. Eu falei: fazer o que com esse carro? Pô, tá louco? Achando. Aí peguei 16 mil, foi a maior premiação que eu tinha ganhado até então. E voltei para São Paulo, aí vim para os Estados Unidos lutar o Mundial sem kimono. Aí meu plano era lutar o Mundial, voltar e fazer o vestibular e começar a faculdade. Pô, ganhei o Mundial peso absoluto, sem kimono. Voltou faixa com preta. tudo. Irado. Voltei, né? Aí eu não voltei mais. Aí eu fiquei aqui na Califórnia, falei, pô, sou campeão mundial, né? De jiu-jitsu Tá aí, agora. o nosso comércio exterior com garagem grill foi uma banha.
Já... Então, a gente deixou em stand-by, né? Tá em stand-by, tá em stand-by. Tá ali ainda. Tá ali ainda, tá em stand-by. É. É só o primeiro dia. Pô, aí eu fiquei. Na verdade eu Então tinha... não foi um negócio planejado, tá certo, vou fazer isso, não foi E tudo na meio verdade, né, eu era mula, né, do baiano, do meu amigo. Não. Eu era porque... Mas explica direito isso aí. Mas não era droga, mas não era droga. É mula, é coiote? Corta. Take Não, dois, né? corta. Outro dia eu falei isso numa entrevista em inglês, falei mula, o cara... Eu falei, calma, Coiote, não era de coiote. droga, não era de droga. Não, porque ele vendia muita muamba, né? Ele comprava... Só que como ele comprava tanto, ele não podia. Que ali vai se aguentar. Como ele comprava tanto, ele não podia levar 4 malas. Claro. Ele levava as 2 dele e pagava a minha passagem para eu levar as 2 malas dele. Legal. Então, legal. Tá tudo legal. Pra mim era legal, cara. Pra ele eu já não sei. Deixa eu sei, tá Pra legal. mim tava legal. Tava levando umas balas, ganhando dinheiro. Tava vindo lutando. Tava Legalizão, legal. tá legal, tá tudo legal. Não, mas aí era assim que eu vinha, né? Eu vim em vários campeonatos assim. Com a ajuda do patrocínio Mulas Express. O Baiano Express. Baiana Express. Aí, e nessa, porque pô, uma camisa aqui era $10 no Brasil, na época. Mas se o cara quiser buscar o baiano, vai na Bahia, em Salvador. Vai na porque ninguém Bahia, sabe lá em quem é. Salvador. É o baiano. Aí, pô, era assim que eu viajava, que eu não tinha condição, né? Não tinha como viajar. Então ele me ajudava muito assim. Um ajudava o outro, né? Sim. E nessa, eu lembro que nessa época, nesse campeonato que eu vim lutar, ele pagou minha passagem e meu pai falou, tu vai lá, como tu vai fazer? Eu falei, vou lutar e volto. Ele falou, como que tu vai? Eu falei, o baiano, né? Sim. Vou fazer o esquema com o baiano. Ele falou, não. Vai, eu pago tua passagem, mas não volto. Fica lá. Eu falei, meu pai tá me expulsando de casa. Vai passar, vai. Meu pai, eu todo feliz. Vai pagar minha passagem. Não, é só de ida. Só vai, meu filho. Foi mais ou menos isso. Ele falou, você não pega 6 meses de visto? Vai ficar 6 meses, porque tu tá infeliz aqui mesmo, não sai do quarto, não quer ficar aqui. Eu falei, achei meio estranho. Mas foi importante. Ele foi, pagou a passagem lá pro baiano. Depois de 10 anos ele foi me contar que ele sujou o nome por causa dessa passagem. Que ele não... né? Mas ele não me contou, depois de anos ele foi me falar. E eu não voltei mais, né? Aí eu ganhei o Mundial, aí eu fiquei na Califórnia, falei, eu acho que agora eu vou tentar aqui a vida na América. Sim. E aí eu fiquei, não tinha casa, não tinha carro, não tinha nada, mas tinha muita vontade de ser campeão. Isso aí. Aí foi que eu vi que a parada vinha na América. Aí eu dormia na academia. Aí o Lucas foi de férias pro Brasil, aí ele me deixou ficar na casa dele, me emprestou o carro dele, deixou dar aula na academia dele. Aí foi assim que eu comecei. Lucas Leite, né? Lucas Leite, que foi o esse aí. E sabe jiu-jitsu. Muito. E foi ele que me deu a oportunidade para ficar aqui. Aí, que irado. Aí depois ele que me arrumou as academias para eu dar aula. Aí ele falou para eu dar aula pro aluno particular dele. Foi assim que aí o aluno particular tinha uma academia, me convidou para dar aula nessa academia. Viu? Uma coisa vai conectando a outra. Aí, mas eu lembro que eu dormia na academia dele, uma época, porque eu não tinha onde dormir. Foi assim que foi, né, Foi irado. É legal as pessoas saberem. Amor, né? Ver o cara na foto, medalhão, vai pra não sei aonde. E eu vou te falar, e nessa época que eu treinava todo dia, queria ser campeão mundial, era a época mais feliz. Dormia na academia e era a época mais feliz. É mesmo, porque não tinha nada pra fazer, só treinava. A mala vivia no carro com todas as roupas. Tipo, se me chamasse pra ir pra um casamento, eu tinha um terno. Se me chamasse pra ir tinha o terninho, tinha. Não, tô zoando, mas tipo assim, tava pronto pra qualquer situação. Puxa o terninho daquela... Hey! Bora malhar, bora pro casamento, bora. Tinha tudo ali pronto. Que irado, e foi assim, né? Muito legal de saber disso aí, velho. Porque a galera, às vezes as pessoas te vê assim, né? E o que aconteceu antes pra te chegar, que não é chegar na América e já tá grandão. Não é assim. Não só na América, eu digo na Europa, que a gente morou muito tempo na Europa. Com certeza, pra tu também foi assim, né? Exatamente, praticamente é muito parecida as histórias, porque a gente, negócio da luta, né, de morar na Croácia, morar nos outros lugares que na Espanha também. Na Espanha, morei muitos anos na Espanha, mas é bem assim, a gente tem que, né, dormir na academia, tem as fasezinhas que as pessoas não conseguem ver, por isso que é bom contar. As pessoas verem que hoje em dia tu é um grande campeão, tá bem de vida, tá tudo 100%, porque teve isso que aconteceu tudo antes. Não queria, mas aconteceu. Fazia parte da tua história, né? É o caminho do campeão, né? Vencendo obstáculos. Foi como eu falei, na Flórida acabava sendo mais fácil, sim, mas não foi o meu
mérito, né? Eu já cheguei com carro, com casa. Então, Falou ainda, é. aqui eu lembro que foi do zero, né? Eu só tinha a equipe, né? Aqui. Mas não... E foi o Lucas, pô, se não fosse o Lucas me ajudando no começo ali, eu não estaria. É bom falar isso aí, é bom hoje, reconhecer, claro. né? Bom, A gratidão, ele me deu um né? carro, ele me deu um carro. O carro que ele... Eu também ganhei um carro do presidente da Tchetchênia. Pô, igual. Pô, o carro era o Hero, né? O carro era um CRV 97 vermelho. Eu ganhei um bravo. Ainda querendo competir, compete até na hora do carro, né? Eu ganhei um Explorer. Ah, o Felipe ganhou um Explorer de quem, Felipe? De quem? Pô, não sou ganhou o presidente, Felipe? Não é o presidente, mas me deu um Explorer. Pô, 93, viagem 93. Mas tá reclamando. Bebe mais. Thanksgiving, pá, vai, 3 mil. Pegou, vai. Ih, ó, botou a Thanksgiving. primeira. Puta, Acelerou, teve que parar no posto. Pra quem não conhece, o Thanksgiving aqui é uma data muito importante aqui nos Estados Unidos que se chama Thanksgiving. Tu tem que compartilhar um momento com teus amigos. Ação de graça, Ação né? de graça. Boa, boa, tudo traduziu com bem. desconto. E aí ele falou que eu dei o carro na Thanksgiving. Desconto. Rolou o desconto foi lá. melhor Black carro. Friday, né? Rolou Black Friday não? Rolou. É, Felipe? Era 5, ficou por 3 e vai, Deus o livre. Não, foi o melhor carro, resistente. Resistente, viu? Resistente. Feio, Se mas arrependeu de vender. Arrependi, troquei por um leasing, leasing, é. até hoje me arrependo, te juro por Deus. O meu, até hoje, quando eu vejo um carro passando, eu quero o carro, eu queria aquele carro de recordação. Viu como é que é? O cara quer o carro Mas das isso antigas, né? Eu mesmo, também, cara. eu também queria meu Bravos também. Eu também queria meu Bravos de Se fosse volta. só tu, eu dava um jeito. Cara, Mas muito legal escutar a história, Bochecha, e saber que essa coisa que é muito importante, eu sempre digo em todos os bate-papos que eu tenho com a galera, é sobre essa transição, né? Dos Estados Unidos, que não foi planejado, viu como é que foi, né? Foi bem difícil. Essa da Califórnia foi algo bem, foi nada planejado, né? Mas, pô, meu pai, ele sempre foi um cara que ele sempre via, ele tinha certeza que o jiu-jitsu ia ser meu futuro. Tanto que minha mãe, às vezes, até, ela sempre me apoiou 100%, mas às vezes ela também achava que eu tinha que fazer uma faculdade ao mesmo tempo. E meu pai sempre, pô, já não era muito fã de estudar, né? Aí eu falava, pô, pai, eu vou treinar forte. É por isso que eu não quero estudar, né? Pra me dedicar mais. Aí ele, não, tá certo. Eu falei, pô, funcionou, né? O famoso se colar, colou. E ele sempre apoiou, então eu acabei não fazendo faculdade, porque ele tinha certeza que o jiu-jitsu ia dar certo, né? Então, e acertou bem. Acertou, mas eu achava que ele era louco, né? Na época. Eu só não queria estudar. Aí, mas, pô, ele realmente estava certo, né? Tanto que Sim. foi algo que ele acreditou, ele acreditava mais que eu, né? Então, rapaziada, vamos pro segundo round. Uma costelinha, ó. Costelinha, picanha. Ô, segunda rodada? Ai, Fabrício. Segunda rodada, Felipe. Olha aí, Fabrício. Pô, tá bonito, hein, velho? Tá, enquanto isso, o que a gente podia fazer, velho? Enquanto isso, eu acho que a gente podia ver aquele videozinho da Sporting Bet, que o Fabrício pensa que é ator, A embaixador. propaganda aquela que eu fiz. É, tu história é essa aí de ator? Tá se achando, Bochecha. Deixa tá se ele. achando, Bochecha. Olha ali, Bochecha, olha ali então, se não mesmo, sou ator. Olha ali. O que faz você louco pra vencer? O que faz você sonhar, ir fundo? Técnica, explosão. Levanta a guarda, irmão. Vai de jab, cruzado, uppercut. E finaliza. Que a sorte tá do teu lado. Vai com tudo. Faz na fé. Faz história. Faz um Sport Bet aí. Estamos de volta depois do round 3, a terceira rodada de carne. Agora o quadro mais famoso, O Povo Quer Saber. E vamos começar hoje com o nosso assador Felipe Verdun. Então tá, a pergunta é minha. É tua. É minha. Ninguém mandou. Ninguém mandou. O povo quer saber, então... Ninguém mandou. Eu Ninguém quero mandou. saber. Tu quer saber. Eu quero É a voz saber. do povo, então. A voz do povo. Eu sou a voz do povo. Tá certo. Ah, Porque na capoeira, por que na capoeira? o melhor... É o que eu me melhor. esqueci. Bom, o negócio é o seguinte... Não, a frase do dia tem que voltar, senão A frase vai. do dia tem que Frase voltar. do vai, dia vai. é... Sem olhar. Na capoeira... Peraí. É que é complicado mesmo, essa camisa é muita filosofia, né? Entendi. Na capoeira é melhor... Agora deu. Na capoeira é melhor o pior golpe na hora certa do que o melhor golpe na hora errada. Boa. Mas o que eu gostaria de saber é o seguinte, Bochecha, tu é peso pesado, sempre lutou no jiu-jitsu, nesse peso, mas a tua característica tecnicamente é dos garnizezinhos, dos levezinhos.
Qual é o cara que te inspirou e que te deu todo esse jiu-jitsu para tu fazer esse jiu-jitsu diferenciado? Pô, cara, dois caras que eu sempre vi, que eu tive muita admiração por se mexer muito, foi o Léo Vieira, né, que é meu mestre. Léo Vieira é... Marcelinho Garcia, que eu sempre fui muito fã. E eu lembro que até na época, quando eu era mais novo também, o André Galvão sempre se mexia muito bem, né? Então sempre, quando eu era azul, o André já era preto, então Sim. foram caras que eu sempre gostei da relação da movimentação assim. Eu tive uma esperança no momento ali que eu ia ser eu, mas como eu não me movimentava muito, depois não é eu não. Então aqui, ó, o Mamedio quer saber o que ele acha daquele jogo, o jogo de lapela, hoje em dia, que se faz muito com a lapela, né? Pra quem não sabe, do kimono, a lapela do kimono. Eu acho que tá acabando com o jiu-jitsu. É? Acho que porque, claro, qualquer posição que tem a fim de ir pra frente, acho que é bem-vinda, né? Se você botar numa ficha, mas pegar o calcanhar, pegar uma botinha rápida, tudo bem. Tem como falar que a 50-50 é pra amarrar. Agora, se botar numa 50-50, fechar o cadeado, segurar a mão, passar a lapela, aí travando o jogo. E acho que acabou que no jiu-jitsu virou muito isso, né? Então, pela dificuldade de passar uma guarda de lapela, a galera tá usando isso como amarrar a luta, né? Então acho que... Faz uma vantagemzinha, um pontezinho e acabou. Às vezes nem faz a vantagem, né? Às vezes põe lá, tenta no final da luta fingir que quer fazer, aí acha que o juiz só vai lembrar do final da luta, que foi o que você tentou subir ali. Então acho que pode... Na maioria dos casos está acabando com o esporte, assim. Justamente o que a gente estava falando agora, o negócio da movimentação para pegar. É o jogo acho de pegar. Que o jiu-jitsu antigamente, né, pô, como eu falei antes, né, pô, aquela luta tuitererê, era uma movimentação, uma briga, imagina uma luta daquela ali, enrolada de lapela. Não ia acontecer. O cara tem que entender muito, porque às vezes as pessoas que estão vendo no jiu-jitsu não entendem, mas se tem uma luta dinâmica, pô, fica legal de ver. E outra, pô, imagina tu levar tua mãe no ginásio e botar pra assistir uma luta daquela ali. Mãe, vai que eu vou pegar na lapela dele, olha só. Eu vou pegar na lapela dele e não vai se mexer. Ficou algo que no jiu-jitsu eu acho que nunca vai pra televisão por causa disso, por exemplo. Ah, boa. Porque fica difícil de entender o que está acontecendo, quem não entende, né? Tá bem. Fica, a minha opinião, né? Então, acho tá que certo, é o que a gente quer saber. Pode, mas eu acho que poderia ter... Jogo mais pra frente, não pô, tinha que ter um tempo, pelo entrou, menos. 30 segundos, não deu movimentação, não deu jogo, não teve evolução, ó, volta em pé, algo do tipo, né? Volta, eu falei alguma coisa, entendi. eu acho. Vai, Felipe. Bom, agora a gente falou nos bastidores também, meu grande amigo aqui, do Cane Club Canyon. Ele botou um presa canário. Cachorro, né? De cachorro. Um presa canário, que é o cachorro que eu mais gosto. Ele botou o teu nome no cachorro. Chegou a ver, né? Lembro, cachorro irado. Pô, o cachorro grande, forte, bonito, parece comigo. E botaram até o kimono dele. Esse aí mesmo. Tem certeza que era o presa canário, não era o São Bernardo? Não, presa canário. Foi meu apelido, é São Bernardo. Beethoven. É mesmo, Beethoven. A galera me chama de Beethoven, fala que vou me arrumar aquele barrilzinho. Aí os caras, por quê? Porque aquele que o dono deixa aí, entra na sala, caga tudo, derruba tudo. É esse aí. Agora o Diego quer saber o que o Clayton fez com ele quando ele atirou na luz do clube de golfe. Conhece o Clayton? Hã? Conhece o Clayton ou conhece o Clayton? É meu pai, pô. Clayton, chega aí. Agora com vocês, Clayton. E aí? Ai, cara. Porra. O Diego é meu amigo de infância, né? Tinha uma luz gigantesca no Golf Clube atrás da minha casa ali que tem. Aí eu e ele falamos, pô, vamos treinar a mira, né? Só que o Diego horrível de mira, não acertou um tiro, eu acertei todos, queimou uma luz. Puta que pariu. E era do clube de golfe? Era do clube, né? Aí meu pai foi lá, bateu o olho e já matou a charada, né? Tomou a arma, que a gente tinha dado uma arma de chubinho, esculachou. Deu tumulto. Deu tumulto. O Diego se deu bem, porque é birolhão, não acertou um tiro e então a culpa ficou toda pra mim. Por quê, né? Mas falaram que o Diego é o Diego Vesgo, né? Por que será? Um abraço pro Diego. Quinha quer saber, é possível começar o jiu-jitsu estando acima do peso e tendo 2 hérnias de disco na lombar? Como é que é? Vai de novo. O Quinha, né? Quinha quer saber, é possível começar no jiu-jitsu tendo... estando acima do peso e tendo 2 hérnias de disco na lombar?
Quinha é o irmão do Alex, né? Não sei, o Quinha. Quinha, tá dizendo aqui Quinha. Não conhece o Alex? Claro, isso é do Rodolfo, né? Não, faz, tu acha que é possível ou não desse jeito? Como é que é? Dois... Fica todo É desgraçado. duas, Tá, ó, vamos resumir. acima do peso, Ele tá desgramado. 2 hernias de disco e E ele quer fazer jiu-jitsu. quer fazer jiu-jitsu. Dá. Ah, dá, nunca é tarde, né? Só... Saber, ter um bom professor, saber suas limitações e... Dá pra fazer, mas com cuidado, não dá pra com- querer competir, fazer isso, né? Tudo mais. Ah, talvez até dê, mas vai ter que ficar um pouco mais Fazer se um- perder um peso primeiro, né? Então É. acho que vai ter que ter Ele falou do peso primeiro, é. uma atenção especial, né? No meu ponto de vista, né? Que De repente, uma aula particular, eu acho que sim, também uma aula particular, uma coisa que não seja de competição a full, uma coisa que não pode ser com muita intensidade. Tem muitas coisas. A gente mesmo, a gente treina com várias lesões no corpo, né? A gente tem com várias lesões, a gente continua treinando. eu acho que A o gente que quer começar, né, acima do peso. Acima do peso, as pessoas pensam às vezes que eu não vou fazer o jiu-jitsu porque eu tô acima do peso. Não, tu tem que fazer o jiu-jitsu pra perder o peso. E as pessoas não querem, não. Não, quero perder o peso pra começar a treinar. No jiu-jitsu tu vai aprender peso. Exatamente. E eu acho que o jiu-jitsu é um negócio que também é muito importante isso, né? O jiu-jitsu faz você se conhecer, né? Então, tu vai conhecer todos os limites, tu vai Então conhecer... Dá. É Vai só com querer tudo. que dá. Qual é o nome Só dele, querer, Luiz? É Quinha. Quinha, vai com tudo. Vai com tudo, Quinha. Não sei, de repente é um amigo dele, não é ele. Felipe, o Sou povo quer eu. saber. Cadê aqui o amiguinho que falou aqui? O Edmilson. Edmilson. Edmilson 19. Ainda há alguma luta. Eu tô embaralhando que eu tomei uma cervejinha, rapaziada. Ou foi o supletivo? Não, foi a cervejinha. Há alguma luta que motive competir no jiu-jitsu? Você tem alguma luta aí, de repente, pra te motivar para jiu-jitsu de novo? Não. Alguém? Não, já era. Não, tipo, Passou. Isso é bem a verdade. Já lutou com todos, né? Praticamente com toda a galera já. Já lutei com todo mundo. Não, acho que não... Mas uma luta que, pô, essa ficou, eu queria fazer essa aí, mas já fez com todo mundo, na real tem razão mesmo. Não, acho que... Claro, uma luta assim, vou te falar que a mais, que eu acho que ficou ali alguma coisa, eu acho que como eu fiz duas com o Roger Gracie, né? Então uma eu fiz melhor, outra ele fez melhor, me finalizou. Acho que tipo seria Esse uma melhor de motivaria. 3 assim. Motivaria legal, fazer. né? Boa. Motivaria, mas não que Que fica pensando que eu nisso. pergunto, mas eu acho que uma luta que eu acho que eu faria seria essa, boa. pela questão da história, mas Boa. como eu fui bem na primeira, ele foi melhor na segunda, então acho que uma terceira luta faria sentido. Mas outras lutas, assim, não, esse cara tá chegando agora, tá ganhando de todo mundo. Entendi. Eu acho que não, Já já lutei, Boa. já lutei com a galera da velha guarda, da minha geração, com a nova geração, então... Boa. Rafael quer saber, melhor treino, né, parceiro de treino, e melhor luta, adversário. Pô, melhor parceiro de treino é difícil. Porque Tem vários. eu Pode tenho citar alguns aí também, mas, pode pô, citar. acho que o cara que mais me bateu na minha vida Foi teu foi pai? o Lucas Leite. Foi o Cleiton. Foi o Cleiton, foi o Lucas Leite. É Pequenininho, mesmo? né? Os pequenininhos são... Pequenininho, ele é forte, mas mas forte. então, foi o cara que mais me bateu mesmo. Que qualquer pessoa... E até porque o Buchecha não podia fazer o jiu-jitsu com ele, pô, ganhou um carro do cara, assim, se eu bater no cara, o cara não me dá uma casa, Vai né? me tirar, vai me expulsar. Não, cara, Mas realmente Não, ele é duro mesmo, eu treinei com ele, é duro, muito... Era papo assim de... Quando eu comecei a fazer frente pra ele, pegar ele sair do treino, quebrar relógio, bater a cabeça na parede, Uau. era desse nível. Esse é. Porque ele não aceitava perder um treino. E melhor luta, pô, melhor adversário. luta, melhor luta e melhor adversário. Melhor adversário não, mas eu acho que o cara que me motivou muito na carreira, né? Que fez eu melhorar muito como atleta também foi o Rodolfo Vieira. E acho que a melhor luta foi eu contra ele nas quartas de finais de 2012. Foi a luta que eu entrei por tudo ou nada na vida. Foi no braço. Que ele engatou meu braço. Antes eu dei um leg lock nele para arrancar o joelho dele. Ele saiu, depois ele foi, deu um arm lock, instalou meu braço, eu não bati. E foi o Por que tu não bateu? Não. Pula. Deixa isso aí. Não, me diz uma coisa aqui, já que corta. Tá falando nisso? Não, que eu tava falando? Ele me Perdeu. perdi. Não, eu te falo, assim, tu sempre teve essa característica de... Não, a característica de ser amigo dos caras que tu competia, sempre porque eu vejo que tu conhece todo mundo, tu dá bem com todo mundo, tu já lutou com o Lô, com o Rodolfo, com todo mundo que tu anda direto. Não, eu vou te falar que não é que eu sou amigo dos caras, tipo, faço alguns amigos, né? Entendi. Mas
Faço poucos, mas os caras que eu Mas faço... pra ti na boa, assim, por exemplo, hoje o Lô é teu amigão. É, meu amigo. Mas tem uma luta, super luta lá, vai ter que fazer uma super luta com ele de novo. Gente, hoje. Hoje em dia, eu e Leandro, acho que eu não faço mais devido aos últimos os mundiais, né? Os últimos 3 mundiais foi eu e ele a final, né? O primeiro a gente lutou, eu ganhei, o segundo foi que... Fecharam. Só que o primeiro que eu ganhei foi em 2017. Só que em 2016 eu tava voltando da lesão, da cirurgia, e ele viu tudo que eu passei ali e chegou na semifinal, era pra lutar eu e ele. Na hora, antes da luta, ele falou, vem aqui. Eu falei, o que foi? Eu falei, pô, antes da luta, conversar, né? Ele falou, então, eu acho que não é o meu momento, minha hora vai chegar, mas eu vi tudo que tu passou. É Pô, o que teu legal momento, isso aí, hein? vai lá. Aí eu falei, como assim? Aí ele, não quero lutar contigo, nem vou conseguir entrar pra lutar, eu vi tudo que tu passou, vai lá. Aí, pô, me pegou de surpresa aquilo ali, né? Então eu fui na semifinal, que eu sabia que ia ser a luta mais dura, que eu poderia perder pra ele, porque, pô, eu treinei com ele antes, ele me aliviou no treino ali, mas a gente não sabia que ia lutar, né? Aí eu fui pra final e ganhei. 2017 chegamos na final, eu lutei, acabei ganhando, mas foi, puta, uma luta duríssima, acho que é uma das finais mais duras que eu já fiz. Eu tenho uma lesão na cervical que ele me tacou de cabeça até hoje, porque por causa dessa luta. Empatou, só como ele tinha uma punição eu ganhei. E aí no ano seguinte foi o que ele teve, deslocou o ombro, né? Rompeu o ligamento do ombro e não conseguiu lutar a final. Aí foi que eu consegui, vamos dizer assim, pagar, né? Porque ele me deu uma luta e eu consegui retribuir. Ah, entendi. Que irado. Aí depois disso a gente meio que não... Ele já tinha me cedido uma luta, eu cedi uma pra ele, então a gente meio que acabou o clima ali de eu e ele lutar, entendeu? Então com o Leandro eu acho que eu não lutaria mais. Entendi. Mas já lutamos muito, já. É. Fizemos 7 lutas, eu e ele. E treinaram junto e não são da mesma equipe. Não, Que doideira, né? Legal isso. Tem mais alguma aí, Felipe? Tem Então vai. o surf. Sabe que eu sou local de Malibu, desculpa galera. Então eu não sou xerife ainda de nenhuma praia como Mas tu você, surfa, né? né? Tu conhece uma Surf, galera surf, famosa do surf conheço, também, conheço. já te vi aí com a galera. Uma vez que eu fui surfar até aqui, fui pra São Clemente lá, pra Trestles, fui surfar com o Kelly Slater. Porra, até. irado. Até que eu tinha uma pergunta sobre isso, que é como é que a relação do Kelly Slater, como é que foi assim? Foi no surf mesmo? Começou numa amizade ali entre vocês dois? Pô, foi devido à Ruka, né, que é um dos meus patrocinadores. Eu sempre falei que era fã do BJ Penn, do Kelly Slater. Pô, aí o Rich, né, o Rich Choi, que é o matchmaker do Bellator, trabalhava na Ruka na época. Ele falou, pô, tá onde? Eu falei, pô, tá aqui em Huntington. Ele, vem aqui na Ruka. Eu cheguei lá, pô, um dia tava o BJ Penn, outro dia tava o Kelly, né? Então ele me apresentou e depois, como o BJ Penn, lógico que, pô, é fã de luta, né? É a luta, né? louco, Vamos dizer é? assim. E o Kelly é fã de luta. E Treina pô, jiu-jitsu, né? Treina, faixa azul. E na real ele sempre é aquele cara que nunca foi constante. E às vezes ele ia na academia, não tinha uma faixa branca, não tinha uma faixa azul, às vezes ele botava faixa azul, já teve até problema de um desses caras, tu até comentou nos bastidores, reclamar que ele sai amarrando qualquer faixa. Eu falei, então vamos acabar com isso. Eu peguei uma faixa azul, botei na cintura dele, falei, então agora tu é faixa azul, se alguém falar, mandar vai falar comigo. Não foi eu que, mas tipo, ele nunca teve uma cerimônia porque ele não tem constância, entendeu? Então ele nunca recebeu a faixa. Então eu falei, não, porque realmente é faixa azul, treino com ele. No assim, surf ele é tem um raja nível. preta no surf. Aquilo ali é coral, né? Coral, o cara é impressionante. Pô. Né? Aí eu falei, não, se alguém reclamar, fala que tu é faixa azul, que eu que te dei. Se a pessoa reclamar, fala pra vir falar comigo que eu Tá resolvo. tudo certo. Mas aí eu encho o saco dele, eu falo, não, treina mais, porque, Eu tenho uma amizade com ele. Tenho. Esses dias eu fui lá, fui sparrar com ele. Irado. E, pô, ele é um cara que gosta muito de luta, né? Acompanha muito, pô, MMA, se perguntar, ele sabe de tudo. Que irado. Ele acompanha todos, UFC, tudo. Por que o apelido Bochecha, ele era menino criado pela avó? É por isso? Bochechinha. Jamais. Qual é que é da origem? Porque teve várias perguntas de muitas pessoas Não, então, sobre isso. quando eu cheguei na academia, eu tinha 12 anos, né? Aí os caras já olharam, falaram, bochecha. Aí meu pai sabia que, não sei, meu pai deu na cabeça dele que ele falou, não, para de chamar ele assim. Os caras, por quê? Imagina, uma pai de 30 anos. Aí deu. Não, porque ele não gosta. Os caras não gostam. Ô, bochecha. Só que Aí- eu nunca tinha falado nada. Aí o quê? Aí os caras começaram a me chamar muito de bochecha, eu não entendi por quê. Porque meu pai falou que eu não gostava.
E ficou, E, não adianta. foi por causa do meu pai, né? Por exemplo, o Felipe, sabe, né, desde pequeno, Negabete. Por que Secolândia. Negabete. Secolândia. Secolândia, a gente brigava muito, né? Negabete, Secolândia, agora... Que Negabete? Negabete. Tá, a história do Negabete, pelo menos eu vou contar. Eu tenho uma tia chamada a tia Beth. Bete. E ela meio que me mimava, então é o neguinho da tia Beth. Negabete. Negabete. E ficou Negabete e rimou, e tá ali, ó. Por exemplo, o apelido, a gente sabe que é um monte de apelido, né? Tem o nosso produtor aqui, Qual o nome do produtor? Cabeça de Neném. Ou cabeça de Fimó. Fimó também? Fimó. Ou de Cajuzinho. Cabeça de peteca. Ou aquele negócio, pega o Playmobil, tira o cabelinho, tá ele. Galera, eu queria agradecer a todo mundo aí mais uma vez. As perguntas, até teve um que reclamou, tu nunca faz a minha pergunta, mas é que não tem como fazer todas, né? E aí ele não perguntou, ele falou só isso. Ele falou, tu não faz a minha pergunta. Fala o nome dele, ele merece. Pô, agora eu vou ter que procurar ali, mas eu agradeço a todo mundo aí, desculpa por não fazer, mas a gente vai tentando o máximo possível fazer as perguntas todas, né? Mas é bem complicado para poder editar depois. Felipe, últimas considerações? Considerações. O negócio é o seguinte, a galera vê sempre no Instagram, o Bochecha hoje me surpreendeu, porque eu vejo ele no Instagram, campeão mundial, medalhão no peito, surfando com o Cass Slater, no Havaí, não sei aonde, só que passou por muitos trabalhos. Os campeões, galera, mais uma vez, Bochecha me confirmou como é um grande campeão, que o campeão tem sacrifício, tem constância, tem superação. Olha tudo que ele passou psicologicamente na vida dele para ele chegar onde está. Então, mais uma vez... Pô, foi um prazer mesmo, me surpreendeu, velho. Legal Cada mesmo. entrevista que a gente faz eu me surpreendo com os campeões. Porque a gente só entrevista campeão. Só campeão, Campeões. campeão, só anda com campeão, Felipe. É, aí, a gente tá aí, ó. E eu queria agradecer também, Bochecha, muito obrigado por receber na tua casa aí, brigadão. A gente fez aí mais uma edição aí, Verdun Visita com Churrasco Papo Furado. E eu queria saber como é que a galera podia te encontrar, aonde nas redes sociais, assim, Facebook, Instagram, como é que seria? Pô, primeiramente agradecer vocês dois aí, pô, como eu falei no começo, né, o Verdun foi, pô, você, né, foi uma grande inspiração. Obrigado, desde o começo aí, aquela luta com o Tererê foi algo marcante pra mim logo no início da carreira, lá em 2004, e eu sempre falei, todo mundo fala, pô, você se espelha em quem? Eu sempre falei, pô, eu acho que o que fez o que eu quero fazer foi o Verdun, né, que foi campeão mundial de kimono, campeão da DCC, e campeão, né? Vou chorar, porque é real, eu não gosto de falar, mas eu gosto de escutar. Como é que é? Não, porque é real, Repete que eu gosto. Repete que eu gosto. Vou falar isso aí. Pô, foi campeão mundial de kimono, campeão do ADCC e campeão, né, do UFC. Duas vezes aí, Opa! Não, então realmente, pô, ninguém fez, né? Foi só tu, né? Então, porra, eu acho que... Mas agora tu pode vir com tudo aí fazer também. Então, é algo que, pô, prova que, né, é uma inspiração, né? Então, pô, eu espero conseguir seguir esses passos aí. Obrigado, agradecer obrigado também mesmo. todo o suporte aí, a ajuda que tá dando aí Tá louco, tamo junto. nesse início aí no MMA. E a galera pode me achar no Instagram, né? Que é @MarcosBochecha. E Facebook eu não uso muito. Mas sempre é bom falar, né? É a mesma coisa ou não? É Marcos Bochecha também, Marcos Almeida Bochecha. Tem canal não? Canal no YouTube? Tenho. Pô, e aí? Mas A gente vai botar na descrição também. Mas eu não... Tá desativado por enquanto? Não, tá Tá, lá. tá ativado. Tá lá, mas ele tá adormecido, né? Tá em Tem que dar uma- stand-by, tá na nuvem. pegar o canal e dar uma sacudida no canal. Não tem um cabeça de neném por trás aí, né? Olha, né? Aí, estamos trabalhando aí Isso no aí. projeto do canal. Mas tá ali, tá Então vivo. fechou, Zans. Muito Tá obrigado. respirando por aparelho. Tá ali. Valeu mesmo, muito obrigado, valeu galera por ter assistido mais uma vez. A gente tá aí, né? Eu tenho que falar que eu sempre me esqueço, que é o like, Felipe. Tem que dar o like, tem que escrever, tem que subscribe, compartilhar. né? O subscribe, Não, entendeu? eu aprendi com os youtubers. Como é que é então? Rapaziada, aqui é o do canal Churrasco e Papo Furado. A Não, gente não, tá- o canal se chama Verdun Não Para. Isso, calma, então vamos de novo. Aqui é do canal Verdun Não Para, no quadro Churrasco e Papo Furado. Boa. Então, se vocês gostaram, dê o like, se inscreve no canal, dá aquela força louca pra nós. Boa, Aprendi com os Felipe. youtubers, Essa porra, foi aprendi boa. com os E o youtubers. patrocinador, Felipe? O Sporting Bet, pra dar aquela dica aonde? Ai, Sportbet. Corrida de carro, Felipe. luta, Felipe. futebol. Felipe. Não, aí deu. Sporting Bet. Hey. Ah, e a frase do dia pra terminar. Não. Vou lembrar. Vai. O melhor é... Fala tu. Vamos ver O se tu melhor lembra. é... O pior golpe na hora certa... ou o melhor golpe na hora errada? Na capoeira mestre Camilo. Poxa, é nóis. Valeu.